E aí galera, hoje a gente vai aprender a usar um pouco do SQLite em Flutter, certo? Eu vou explicar um pouco o que é o SQLite e vou mostrar aqui um código de como você usa as principais funções do SQLite, né? E no final desse vídeo você já vai estar apto a usar o SQLite nas suas aplicações e salvar dados dentro desse banco de dados que é tão usado e de forma persistente. Então bora lá, vamos fazer esse aplicativo. Eu sou o Túlio e você está no canal Cajur Code. Então pessoal, só para vocês situarem, esse vai ser o aplicativozinho que a gente vai fazer. Um aplicativo bem simples de notas, certo? Que cria usuários e notas, então vai ser basicamente isso que a gente vai salvar no nosso banco de dados. Notas e usuários, certo? Então aqui a gente tem um usuário de exemplo, teste 1, 2. Tocando nele a gente vai ver as notas que ele fez. Ele pode criar novas notas. Nota do vídeo. Criar, ele pode adicionar, ele pode editar ela. Nota do editada. Tá aqui, editor. Pode excluir uma nota e a gente também pode fazer a mesma coisa com usuários, né? Então esse aqui é um usuário, criar um outro usuário, teste vídeo, criar esse aqui é o teste vídeo. Vamos criar uma nota para ele, nota 1. E aqui está. Então tudo isso salvo dentro do nosso SQL e a gente vai ver como é que salva tudo isso. Como é que faz todo esse processo. Aí só para a gente entender um pouco o que é SQLite, né? Eu acredito que se você está nesse vídeo, provavelmente você já sabe o que é o SQLite, né? Mas dando uma explicação básica, né? Então o SQLite é um banco que se baseia no SQL, né? Como MySQL, Postgres, MariaDB. Só que o SQLite é um banco de dados leve e fácil de usar. Ele fica embutido ali no dispositivo, né? Depois Android, tem a iOS também, que a gente pode ver aqui. E ele, diferente de outros bancos, ele não precisa de um servidor. Então ele é perfeito para os nossos apps, porque a gente pode armazenar tudo localmente e de forma bem estruturada e segura, né, tendo todas as vantagens do SQL. Tanto para consultas quanto para a estrutura dos dados. Então é muito vantajoso. E para trabalhar com SQL no Flutter, a gente vai usar uma biblioteca, e essa biblioteca é o SQLite, certo? Então aqui a gente só precisa fazer a instalação dele, né? Pode copiar aqui, você pode ver também o guia de instalação, né? Mas no caso aqui da nossa aplicação, eu já adicionei ele no nosso PubSpec YAML. Tá aqui. Ele vai nessa dependência, eu estou usando a versão 2.4.1, que é a versão mais atualizada atualmente. E para a gente não perder muito tempo, vou explicar apenas como você manipula o código, né? Então não vou ficar aqui criando para vocês a interface aqui dos widgets, certo? Então o que eu vou mostrar para vocês é a estrutura que eu criei aqui. E depois a gente vai trabalhar direto nesse arquivo aqui, que por enquanto está vazio, a gente vai preencher ele. Mas ele vai ser o nosso SQLite Control e ele vai encapsular todo o nosso acesso ao banco de dados. Desde a criação do banco até a inserção de dados, a remoção, a alteração, buscar os dados. A gente tem uns erros aqui que antes não estava, né? Eu excluí o código que estava aqui para a gente poder fazer novamente. E então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa estrutura aqui. Se vocês quiserem copiar, não é necessário. Mas basicamente eu dividi esse projeto com uma parte CR, certo? Com o controller, os modules e as pages. Então aqui no main vai ser basicamente isso que a gente vai ter. Isso aqui a gente pode comentar, que a gente só vai adicionar depois de criar o nosso SQLite. A gente já vai criar ele aqui. Na verdade eu vou deixar assim, com erro, que é para não esquecer. Vamos dar uma olhada nos nossos módulos, certo? Para entender quais são os dados que a gente vai armazenar lá no nosso banco de dados. Então a gente tem os módulos de user, certo? User model. Ele vai ter basicamente dois campos apenas, né? Um ID para identificá-lo e o seu nome. Aqui a gente vai ter o construtor e duas funções clássicas ali do
from JSON e to JSON, que será útil para a gente. No caso do Note, das notas, né? A gente vai ter o campo de ID também, um campo string texto e um user ID, que é um inteiro, né? E o que esse user ID faz, ele apenas vai referenciar o nosso usuário. Né? Então, como é que a gente vai saber lá no banco de dados que uma nota pertence a X usuário? Bem, a gente vai olhar o ID que está associado a ele. Aqui é nosso construtor e também o nosso JSON, como de costume. Vimos os mods, vimos os users, vamos excluir isso aqui para não ficar bagunçado. Por fim, a gente vai ter mais duas páginas, né? A página de user, que a gente vai ver aqui, ele não recebe nada, vai ter aqui o nosso controlador SQL, um controlador de textos, um user mod aqui que serve para a gente controlar, vai servir para a gente controlar a inserção ou atualização do usuário. Controle do DB, aqui a gente vai chamar o initDB para o banco de dados ser carregado, o acesso ao banco pelo menos, né? Depois eu vou explicar melhor isso. Uma função para buscar usuários, uma função para deletar usuários, criar, e uma função para update, né? Logo mais aqui a gente vai explicar tudo isso aqui, que isso vai ser construído lá no controller. E aqui a gente tem o nosso widget de texto, né? Então não vou ficar explicando aqui. É a criação de interface, né? Então vou só mostrar o código aqui para vocês, se quiserem copiar. Esse string aqui é importante, string. Basicamente aqui vai ter dois botões, que vai ser o botão de com o ícone de edit e o de delete, né? Que vai controlar ou a atualização ou a deleção do usuário. E aqui embaixo é o botão criar novo usuário. E para a gente fazer esse controle de criação, a gente tem essa funçãozinha aqui chamada show user button sheet. Aqui um button sheet, como a gente viu lá, que vai criar o usuário, certo? Então esse é o nosso código de tela. User page. O nota é muito parecido, quase idêntico. A gente vai ter essas funções que vão ser desenhadas logo mais. A construção da interface e o chatbot, certo? Então, galera, não estou explicando isso aqui porque isso aqui é a construção de tela. Eu acredito que não vai interferir no que realmente importa no código, que é a gente aprender a usar o SQLite. Então, vamos lá. Então, vamos entrar aqui no controller, né, na parte importante, onde a gente vai estudar realmente o SQLite no Flutter. Então, para começar, vamos criar o nosso controller, o SQL Controller. E vamos criar a nossa função init. DB. A primeira coisa que a gente precisa para trabalhar com banco de dados é definir onde o nosso banco de dados vai ser salvo. Então o SQL ele é um banco de dados que trabalha com um arquivo, ele tem um arquivo chamado .db. E esse arquivo é onde está todos os dados, onde fica todo o dado armazenado. Então, como ele é um arquivo, ele precisa ser salvo em algum canto. E onde é que a gente vai salvar ele? Bom, a gente vai usar o campo getDatabasePath. Esse campo ele vem direto com o pacote DB, certo? Podemos importar ele aqui. Desculpe, ele vem com o pacote SQLite. E ele vai identificar o caminho padrão para armazenar bancos de dados em cada sistema operacional, seja Android ou iOS. Nessa sequência, o que a gente vai fazer é criar um string, e a gente vai definir isso como path, certo? E a gente vai usar o dataPath, aqui ele quer o interpolate. A gente vai usar o dataPath que retornou, certo? E vamos definir então o nome do nosso banco. Esse aqui é o nome do nosso banco, certo? Tá faltando um traço aqui, que é um caminho. E agora eu vou pedir para sair com isso aqui. Então aqui a gente vai ter o caminho onde os bancos de dados são salvos. E aqui a gente tem o nosso banco. A gente vai chamar de demo mesmo, DB. Mas pode ser qualquer nome aqui. Certo? Inclusive você pode ter mais de um banco SQLite no seu aplicativo. Depois do caminho a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar a função
Open Database. Essa função ela vai retornar um tipo database, certo? Então a gente vai definir esse tipo aqui em cima, porque a gente vai acessar ele. A gente vai chamar o nosso init para carregar as configurações do banco, sempre. E vamos salvar isso aqui como uma variável de classe. Então a gente vai chamar db.open, tem que sair await, porque é filter, e db. O nosso Open Database ele pode receber algumas funções. As principais que você vai usar no dia a dia são o onCreate e o onUpgrade. A gente não vai usar o onUpgrade aqui, vamos usar apenas o onCreate, mas a função onCreate ela vai ser chamada sempre que o banco for criado a primeira vez, né? Isso é a primeira vez. E o onUpgrade ele vai ser chamado sempre que o seu banco passar por um update de versões. Então o que é isso? Quando a gente cria um banco, a gente vai passar o nosso path, que foi falando aqui. Ele vai pedir um campo chamado version, que é a versão atual do seu banco. Então a gente pode chamar o onCreate aqui. O onCreate vai ser uma função que vai ter dois valores, o database, db, e o int version, que é para saber qual é a versão do banco, certo? Essa versão ela é importante para você controlar os updates do seu banco sem perder os seus dados. Então, por exemplo, imagine que você criou um banco com 2 tabelas iniciais, mas depois da evolução do seu aplicativo você precisa agora de 3 tabelas ou 4. Então, isso significa que você vai ter o quê? Uma nova versão do banco. Então, quando você for atualizar, você vai ter que mudar essa versão aqui para que o database consiga fazer um update no seu banco sem perda de dados, certo? Então a gente vai deixar o 1 aqui. E isso tem que acontecer, certo? Essa mudança até aqui. Porque se você definir uma nova estrutura de banco, mas não mudar a versão, o SQLite ele não vai entender que o seu banco precisa mudar, se a versão for a mesma. Ele só muda se a versão for diferente, certo? Bom, aqui o Copilot deixou um lixo aqui que a gente não precisa, mas a gente vai definir o nosso banco. Então, como a gente já olhou os modelos, eu não vou explicar aqui os comandos SQL. Então, eu vou colar aqui. Quer dizer, eu não vou entrar em profundidade com os comandos SQL. Mas, basicamente, aqui a gente tem 2 comandos SQL que criam 2 tabelas no nosso banco. A table user, que vai ser para os nossos models do model user, ele vai ter os mesmos campos, certo? Lembra que o nosso user ele vai ter name e ID. E a mesma coisa para a nossa tabela de notas. Ele vai representar o nosso campo notas, que vai ter o campo ID, ele é um tipo integer, no campo texto, do tipo texto, e user ID. User ID do tipo inter, que faz referência, né, ao campo ID do usuário. Se você entende SQL, você já entendeu aqui o que está acontecendo em cada tabela, são comandos bem simples. Mas se você não mexe com SQL, basicamente esse comando aqui, ele está dizendo que esse campo, o user ID, ele faz referência a um campo de outra tabela. No caso, a tabela user, que está sendo definida aqui, ó, reference user, do campo ID dela. Isso é importante para um banco relacionais e isso permite que você faça queries mais complexas com joins e toda essa parte aí complexa. A SQL também não é minha praia, mas é dessa forma. Bom, com isso aqui a gente já tem, apesar de que normalmente em banco de dados como SQLite, no seu aplicativo você não vai fazer pesquisas tão complexas assim, mas pode acontecer. Bom, com isso aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para criar o nosso banco. Então, o nosso DB já foi criado. Sempre que a gente for precisar começar a lançar funções dentro do nosso banco de dados, a gente vai chamar o initDB, como eu mostrei nas páginas e no main. Já saiu o erro aqui. E beleza. Agora vamos verificar as 4 funções, operações básicas que você faz num banco de dados, que são as queries, as funções de criação, de atualização e de deleção. Vamos começar com as funções de criar e vocês vão ver como é bem simples criar novas instâncias, novas linhas no banco de dados SQL. Vamos criar a função para inserir um novo usuário aqui. E ela funciona desse jeito, filter, void, não retorna nada, certo? E a gente vai chamar ela de insert user. E aí nosso Copilot aqui já está dando uma dica.
E eu vou aceitar a dica dele. Importei o meu user módulo, então o nosso insert user vai receber um tipo user model, certo? E isso aqui está errado, vou aumentar isso aqui. E para isso a gente vai chamar o campo await db, nosso db que foi criado, e a gente vai chamar a função insert, certo? Nosso db tem várias funções aqui. A gente vai ver cada uma delas, né? Tem delete, execute, quer dizer, a gente não vai ver todas, né? Mas a gente tem o insert, o update. Aqui a gente vai usar o insert, certo? E o que a gente precisa para fazer ele funcionar? Dois campos. O primeiro é a tabela, o nome da tabela que a gente vai usar. Então, esse campo aqui a gente está salvando um novo usuário, então vamos salvar na tabela usuário. Então a gente escreve aqui, tem que escrever igual, certo? E é case sensitive, então maiúsculos e minúsculos fazem diferença, tem que ser igual. E então a gente vai definir aqui um map, certo? A gente vai sempre mandar um map aqui, onde a gente vai botar o nome da tabela, desculpe, o nome do campo, né? O nome da coluna e o valor que vai ser atribuído a ela. No caso, o nosso ID, a gente não vai precisar, né? Porque o nosso ID é integer primary key. E como ele tem esse comando primary key, ele vai ser atualizado automaticamente, né? O próprio banco de dados SQL vai fazer esse controle de ID para a gente. Então aqui a gente só precisa definir o campo name, passando username, dessa forma. Pronto. Com isso aqui a gente já insere um valor dentro do nosso banco de dados na tabela user. Bem, agora para fazer isso na nota não é muito diferente, né? Vou copiar aqui, colar. Not model, vamos importar. Split database, eu vou deixar aqui, certo? Não precisa se preocupar aqui. Vai ficar esse erro, mas depois que eu explicar todos os comandos do banco de dados, eu explico ele para que ele está aí. Mas basicamente ele vai ser um print para a gente ver aqui no console melhor os dados armazenados no banco de dados. Eu vou deixar ele aí, fica com esse erro mesmo, não tem problema. Então, o insert nota, mesma coisa, recebe o nota model, chama o campo insert, define qual é a tabela que vai receber o valor na note, e aqui a gente tem o nosso mapzinho, retornando o campo text, certo? Node text e o user ID. Lembre que, eu acabei não explicando direito, né? Se você já manja SQL, você entendeu rapidamente isso, mas o nosso campo Note tem um campo User ID, referenciando a tabela User ID, para a gente poder saber de quem é essa nota. Então, por exemplo, eu acabei de criar uma nota. Como é que eu sei quem criou essa nota, quem for a que o usuário pertence? Bem, eu vou olhar o campo User ID. Então, o campo User ID sempre vai marcar o ID do usuário que criou essa nota. Então aqui na hora da inserção eu adiciono a própria nota, né? E adiciono no campo ID o User ID, que vai ser definido lá na nossa tela, no nosso campo de Notes Page. Então vai ficar aqui. Essa é a função de criar novas notas, certo? E você vai ver que a gente vai chamar aqui o Create Note. Vamos olhar o Create Note, está aqui. Ele vai chamar o nosso SQLite e vai chamar o nosso Insert Note, recebendo o Note Model. Não importa o ID que está aqui, tanto faz, porque não vai ser armazenado na inserção. E eu passo o texto e o ID do User ID, que foi selecionado na página anterior, certo? Então, dessa forma, eu sempre consigo rastrear de quem é a nota, de que usuário é essa nota. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bom, acabamos de inserir. Agora vamos ver como é que a gente pode buscar os dados que já foram inseridos. Então, para recuperar, o Copilot já está estragando, dando um spoiler aqui do que tem que fazer, mas eu acho que tem que desligar esse Copilot quando eu estiver gravando os vídeos. Mas bom, ele trouxe aqui, eu vou colocar aqui o from JSON e vou explicar. Get User, essa função ela vai retornar todos os usuários que foram salvos na tabela User, beleza? Então aqui a gente retorna uma lista de User Models. Para fazer essa busca a gente usa o campo Carry, certo? Então a gente chama o /db Carry. E o que é que essa Carry recebe? Bom, essa Carry vai receber por obrigação o nome da tabela
onde vai acontecer a pesquisa. Nesse caso, a nossa tabela user. E ele tem alguns outros elementos que vão servir para filtragem. No caso do user, a gente não vai usar nenhum deles, certo? Então, a gente pode olhar aqui, a gente vai ter a cláusula where, onde a gente consegue definir algumas condições lógicas. Temos cláusulas como limit, que vai limitar o número de retornos, o order by, que vai definir a ordenação, e group by, having e todos os outros elementos associados à pesquisa. Bom, a gente vai ver elas melhor no Notes, mas o que vocês precisam saber é que uma query simples assim, no banco de dados, vai retornar todos os campos e todas as colunas, certo? Aqui a gente também tem um campo de colunas, então se eu quisesse fazer um retorno onde eu apenas visse os campos name, eu podia fazer também. Neste caso, ele sempre vai retornar o id e o name. Então ele vai retornar um map de strings dynamics, uma lista, né? Onde cada item da lista é um tipo map. E a gente vai usar esse map com o nosso from JSON para converter para um user list e retornar. Eu vou manter o print aqui também, para a gente ver. E agora vamos ver a feature mais complexa, a de notes. Eu vou copiar ela aqui, colar e explicar ela para vocês. User note, certo? O que é que essa função vai fazer? Ela vai retornar uma lista de notes, certo? E essa lista de notes são todas as notas de um usuário específico. Então, como padrão, essa função vai receber um user ID. Lembre que a gente sempre deixa associado o user ID à nota. Então, como tem essa associação, se eu quiser saber todas as notas do usuário, por exemplo, de ID5, eu preciso fazer uma pesquisa no banco de dados, onde eu solicito banco de dados me retorne todas as notas cujo o campo user ID seja igual a 5. Assim eu terei todas as notas do usuário de ID5. No SQL padrão seria algo assim, certo? User ID. Eu deixei isso aqui para quem entende mais de SQL entender como é construída essa query aqui. Então, como é uma consulta, mais uma vez a gente chama o nosso query, definimos a tabela onde vai ser feita a pesquisa, e aqui a gente usa duas cláusulas novas, que é o where e o reacts, certo? No where, eu vou definir os valores lógicos aqui para a minha pesquisa. No caso, eu tenho um lógico só, que seria user ID igual a interrogação. Essa interrogação vai ser substituída pelo que está aqui no reacts, certo? Aqui eu tenho uma lista, então se eu tivesse outra condição, por exemplo, sei lá, que é outra condição do banco de dados, ID, sei lá, igual a alguma coisa. Esse valor que substituiria aqui, eu colocaria logo na sequência aqui da lista, né? Então ele vai empilhando sempre assim na sequência de listas. Pode substituir direto aqui na string, usando o interpolate? Pode, né? Mas a recomendação é que seja feita dessa forma para você evitar problemas de segurança e falhas que, principalmente se você for usar na web, algumas falhas que possam permitir SQL injection ou qualquer tipo de ataque ao seu banco de dados. Então essa é a forma recomendada, certo? Com esses termos, o nosso query vai buscar no campo notas todos os campos, né, todas as linhas que tem o user ID igual ao user ID que está aqui. Aqui a gente tem um print, ele vai retornar a mesma coisa, né, uma lista de mapas. E aqui a gente tem o nosso from JSON criando uma lista, certo? São pesquisas simples, certo, pessoal? A grande complexidade mesmo de usar SQLite é a complexidade do banco que você criou. Mas vocês percebem que as funções são bem tranquilas. E sobre as lógicas que você pode usar aqui, então, existem vários termos. Existe o or, existe o and, existe o not também, eu acredito. Agora estou falhando um pouco a minha memória. Banco de dados não é exatamente minha área. Mas se você não adianta eu ficar explicando isso aqui, porque é um mundo aqui SQLs. A linguagem de consulta de bancos de dados é bem complexa e então você vai ter que se esforçar um pouco para aprender isso aqui também. E meu foco não é explicar SQL aqui, é mostrar como é que você faz as principais operações no banco SQLite. Já vimos inserção, vimos pesquisa, vamos ver agora como se deleta um dado.
Bem, deletar é bem tranquilo. E mais uma vez o Copilot aqui dando spoiler pra gente. O delete user. Mas aqui a gente tem um macetezinho para deletar. Que vocês já estão vendo aqui, o nosso where apareceu novamente. Certo? Então, quando você vai deletar um dado no banco de dados, você não vai deletar tudo, certo? E se você é da área da computação, você já deve ter ouvido aquela velha piada de delete sem where. Sem where. É quando você dá o comando delete no banco de dados sem definir o que ele tem que deletar. Ele acaba deletando tudo. Então aqui é isso que a gente vai fazer. Quando a gente for deletar um usuário, a gente quer deletar um usuário específico, não é qualquer usuário. E para deletar um usuário específico, o que é que a gente usa? Campo ID. Porque o campo ID é o que identifica esse usuário, o que identifica a unicidade desse usuário. Pode ter usuários com o mesmo nome no nosso banco de dados, mas com ID igual não tem. Então a gente vai sempre usar o ID. E para isso a gente vai usar o nosso DB e vamos chamar o campo delete. O campo delete vai receber o valor da tabela, certo? Ou seja, qual tabela a gente vai fazer essa operação delete? Vamos fazer na tabela user. E a gente define agora onde vai ser essa operação de delete. Bom, a gente vai fazer essa operação de delete onde ID, campo ID de usuário for igual a user ID. Dessa forma a gente vai deletar apenas o usuário específico. Se eu não botar essa cláusula, que ela não é obrigatória, certo? Eu posso fazer isso aqui. Ele vai deletar todas as linhas do usuário, ou seja, ele vai deletar todos os usuários. Por isso que ele precisa desse where aqui, para que ele delete o usuário específico. No campo de notas, também aqui é a mesma coisa. Campo de notas, nota ID e deleção. Beleza? Muito simples, né? Mas na verdade a gente vai ter uma lógica aqui no delete user. Por quê? Isso a gente vai fazer para a gente evitar lixo no nosso banco de dados. Imagina um usuário que criou 5 notas. Aí eu venho aqui e excluo ele. O que acontece com as notas? Elas continuam lá, né? Não houve nenhum processo para deletar elas. E se isso começasse a acontecer em larga escala, na nossa tabela notas ia acabar tendo um monte de notas lixo. Nota de usuários que já foram deletados. Não sei, se criar lixo no nosso banco de dados ia consumir dados. E é uma coisa que a gente não quer. Então aqui no delete user a gente vai precisar de um novo procedimento. Que esse procedimento é o quê? É deletar na tabela note todas as notas desse usuário. A gente acabou de excluir ele. Vamos deletar todas as notas dele. Como é que a gente faz isso? Vamos ver se o Copilot não vai me dar spoiler aqui. Ele vai chamar await db delete. A gente vai chamar o campo note o nosso where. E ele já deu spoiler, mas é isso mesmo. Onde user ID foi igual ao que? A user ID. Lembra que a nossa campo note, ou nossa tabela note, desculpe, tem o campo user ID que referencia o que? O usuário. Então quando eu faço um delete onde eu deleto todas as notas que tem o usuário ID igual a user ID, eu vou deletar todas as notas do usuário. Assim eu vou evitar lixo dentro do meu banco de dados. Isso é muito importante, essa forma de pensar em banco de dados, tá? Você está começando a trabalhar com ele. Quando você deleta os dados, é sempre importante ver se você não precisa deletar dados em outras tabelas que referenciam esse usuário. Nem sempre vai ser verdade isso, certo? Assim, dependendo do seu banco de dados e qual é o objetivo dele, pode ser que não precise ser deletado essas referências, certo? Então aí você tem que ver a peculiaridade do seu sistema, do seu app. Bom, agora vimos aqui os dois campos de deleção. Já vimos deleção, pesquisa e sessão. Só falta mais um campo, que é o update. E o update é tão simples quanto inserir. Campo void, update user, e o nosso where apareceu mais uma vez. Então chamamos db, recebemos o nosso user, né? Recebemos o db, chamamos o campo update, que vai acontecer
na tabela user, né? Definimos a nossa tabela. E parecido com o insert, a gente define o valor que vai ser atualizado. Ou seja, vamos atualizar o campo name apenas, né? O ID, você nunca vai ficar atualizando o ID, na maioria das vezes, né? Então a gente só atualiza o campo name. Só que o update é tão perigoso quanto o delete. Se eu jogar o update dessa forma aqui, ele vai atualizar todos os usuários para o mesmo nome. Olha só que perigo. Imagina num banco de dados importante, de dados financeiros, você faz um negócio desse. Não pode, né? Então, para isso, a gente tem a nossa cláusula where. Né? Então, nela a gente vai definir o ID e o ID do usuário. Ou seja, ele está dizendo para o banco de dados, nosso MySQLite, nosso SQLite, ora MySQLite, a gente está dizendo aqui para o nosso SQLite que no campo user, onde ID for igual a ID, atualiza nome para name, certo? Assim a gente vai atualizar apenas um valor, ou seja, só um usuário. E a gente vai ter esse padrão também para o nosso Note. Campo Note, texto, onde ID é igual a Note ID. O where no update também é muito importante, não pode ser sem, senão ele vai destruir o seu banco de dados, beleza? E ok, vimos todas as operações. Eu vou apenas criar esse print database, eu vou deixar aqui para vocês, mas ele serve mais para a didática aqui da aula. Eu fiz até o ChatGPT fazer isso aqui para mim, mas basicamente ele vai printar aqui no console os dois bancos. A gente vai ver em tempo real todos os valores que estão lá sendo atualizados. Acho que é claro que a gente vê na interface, mas fica mais legal de ver no console aqui também. Beleza? Tem um erro aqui em algum canto que é um insert user. Eu acho que deve ser o nome que eu escrevi errado. Era isso mesmo. E agora a gente já pode criar. Bom, eu acho que eu não expliquei claramente onde cada elemento acontecia, né? Em que ponto da while cada função era chamada, mas agora eu vou executar e eu vou mostrar para vocês. Então, o importante é que no main a gente tem o nosso init db, né, junto com o nosso installer initializer, que vai chamar o nosso init e criar o nosso banco pela primeira vez. Deixa eu trazer aqui. Beleza. Agora vamos debugar ele. Esperar aqui e já volto. Bem, galera, o app já está aqui, certo? Então, aqui a interface eu já apresentei no começo, né? Mas aqui não temos nenhum usuário. Nosso banco de dados acabou de ser criado. A gente tem um print aqui, ó. Campo tabela user, tabela notas, né? E os dois vazios. E ele vai criar o primeiro. Então aqui no user page, que é essa página aqui, a gente tem um botão aqui embaixo, criar novo usuário, né? Tá aqui ele, button, e ele vai chamar o show button sheet, que é esse menuzinho que sobra aqui. Vocês vão ver ele aqui, pronto. E nesse menuzinho a gente tem um nome, onde a gente vai dar o nome do usuário, e depois criar ele aqui. Então vamos colocar teste, vamos colocar Caju user. Aí a gente pode chamar criar, né, a função criar. E a função criar aqui tem uma lógicazinha, onde eu uso esse campo user edit para saber se ele está atualizando um usuário. Se for, ele vai chamar o update. Ou se ele está criando, que é o caso que a gente está agora, né, ele vai chamar o create user. No caso eu vou criar aqui. Pronto, ele chamou o create user. A gente acabou de ter um print aqui, ó. Vai ficar sempre dois, né? Esse primeiro print aqui foi do insert e o outro foi da pesquisa, porque eu atualizo a lista, então eu chamo a pesquisa novamente. Então, só olhando esses dois aqui, a gente já pode ver, ó, na tabela user agora tem uma linha, né, um registro com ID 1 chamado Caju user. Vamos abrir ele. Caju user. Ele lançou mais uma pesquisa. E aqui a gente vai criar uma nota. A nota vai ter a mesma lógica, tá, galera? Campo criar nota.
chamando um button sheet, e vai ter a lógica parecida para verificar se é um update ou um create. Vamos criar uma nova nota. Eu já vou mostrar o update também, então. Nota da aula. Opa. Da aula XXX. XPTO. Criar. Tá ali. E aqui a gente já pode ver a nossa atualização. Na tabela user nós temos o user de ID1, Caju user, e uma nota chamada nota de aula XPTO. Veja que ela tem o ID1, o texto, né, e o campo user ID com valor 1, ou seja, referenciando o nosso usuário. Vamos atualizar essa nota. Então, para atualizar, aqui na nossa interface a gente tem essa rowzinha aqui dentro do nosso list tile, e a gente tem o de deleção e o de adição. Então, se eu clico em editar, eu vou chamar o nosso Shuttle Button Sheet, e agora ele vai com edit true. Então a nossa lógica aqui vai entender que é um update, vai chamar a nossa função de update de banco, certo? Então eu clico aqui, ele já traz o nome para mim. Vamos tirar o XPTO, deixar só aula. Criar. Era para estar atualizar ali, mas eu acho que eu não botei a lógica disso, ou então ela está falhando. Eu não botei. Mas vocês viram que atualizou, né? Agora a gente tem um print novamente aqui no nosso banco, e campo user e a nota agora com o nome atualizado. Vamos criar outra nota aqui, só para vocês verem funcionando a atualização direta. Vamos colocar a atualização individual, colocar nota 1, só assim, nota 1, criar. Vamos atualizar a nota 1, nota 1, 2, criar. Veja que só a nota 2 foi atualizada, né? Se a gente não tivesse colocado aquele where, como a gente definiu no nosso update de notas, aqui, se tivesse esse where, ele vai atualizar todas as notas de uma vez, certo? Então é muito importante. Vamos atualizar o Caju também. Vamos colocar só Caju aqui. Aqui eu botei a lógica para mudar o nome do botão. Beleza, Caju, a gente pode entrar e as notas estão lá. Não se perdem porque a nossa referência é o ID e não o nome, certo? Vamos criar aqui um novo usuário para tentar apagar o usuário e ver se a gente exclui todas as notas corretamente. Então, vou chamar de teste, delete, criar. Vamos criar aqui umas duas notas. Nota 1, 2, 3. Nota 3, 2, 1. Na verdade eu não mostrei o deletar, né? Vamos testar aqui. Como é que está o nosso banco agora? 2 usuários e 4 notas. 2 de cada usuário, né? Pode ver aqui o ID. Vamos deletar uma para ver. Opa, já foi. Agora 3 notas. É isso mesmo. Tudo certo. Vamos criar de novo aqui. Nota 4, 5, 6. Criar. Beleza. Agora se eu excluir o test delete user, eu teria que excluir as duas notas dele. Aqui de ID 2. Vamos ver se isso acontece. Deletei. E exatamente isso. Sumiu o usuário e sumiu as notas dele. Bom, galera. Bom, pessoal, é assim que a gente trabalha com SQL, né? Vimos todas as funções: inserção, deleção, pesquisa e update, né? Vocês viram como criar um banco. É um banco bem simples, né? Então, como eu disse, a complexidade mesmo do SQL vai ser baseada no quão complexo é o banco de dados que você vai criar aqui, mas usar mesmo a dependência é muito simples. Você não vai fugir muito disso aqui. Existem várias outras funções aqui dentro que você pode usar, mas você não vai fugir muito dessas 4. Então é isso, pessoal. Se você gostou, eu convido você a deixar o like aqui no vídeo. Eu convido você a se inscrever no canal para acompanhar sempre que eu soltar algum vídeo novo.
E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todos eles. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.